Fala galera, meu nome é Anderson Santos e eu sou trader de opções binárias. A partir de hoje eu vou mostrar para vocês aqui como fazer certas marcações em H1 para operar em M5, tá? O foco sempre aqui vai ser M5, com algumas vezes a gente até podendo fazer operações em M15. Então é o seguinte, aqui hoje eu vou mostrar para vocês o que é um suporte, o que é uma resistência, quando você deve operar no suporte, na resistência, zonas extremas e zonas intermediárias. E eu vou ensinar vocês aqui como identificar uma zona se ela está saturada ou não. Isso pode fazer com que você pare de tomar certos lotes e identifique essas zonas para que isso não aconteça mais, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui primeiramente como isso pode ocorrer na teoria, fazendo um desenho aqui para vocês e mostrando bem detalhado. E depois a gente vai para o gráfico e eu vou mostrar para vocês como isso pode acontecer na prática. Para quando vocês verem esse cenário, vocês saberem o que fazer ou o que não fazer. É o seguinte, a partir de agora a gente vai aqui para a tela do computador e eu vou mostrar para vocês na teoria como é que o suporte e a resistência funcionam, tá? A resistência ela vai ser trabalhada como se fosse na parte de cima do gráfico. O preço vai vir trabalhando aqui dentro e quando ele encontrar essa linha de resistência, que é uma zona, tá? Não é só simplesmente a linha que você vai marcar, mas é uma zona que tende a respeitar. O preço ele tende a ser empurrado para baixo e ele vai começar a cair. Tá? Pelo menos no momento da sua vela, no momento da sua expiração. Isso é o que tende a acontecer. Já no suporte, quando o preço ele vem trabalhando aqui em queda, quando ele encontra o suporte, a sua zona de suporte, não somente a marcação, é onde o preço tende a retrair e voltar para dentro desse canal. O pullback, no caso, ele vai acontecer justamente o seguinte, o preço ele vai vir trabalhando topos e fundos, tá? E quando ele romper o seu suporte, que pode acontecer, não é uma ciência exata que vai bater no seu suporte e vai entrar e você vai ganhar a operação, mas existem filtros e gatilhos que podem te ajudar a saber como isso pode acontecer, tá? Então quando ele rompe o suporte e ele vem trabalhar aqui na sua zona de suporte, que agora o suporte rompido vai virar uma resistência e a resistência rompida vira um suporte, você tem a oportunidade de trabalhar o pullback. Que é simplesmente quando o preço rompe uma zona que você marcou e o preço é puxado para aquela zona novamente e empurrado para continuar a tendência. No caso aqui a gente tem essa tendência de baixa, onde o preço vem, bate no seu suporte, no caso a sua resistência, e ele começa a cair, por conta que tem uma tendência influenciando esse preço. Então basicamente trabalhar suporte e resistência é dessa forma. Quando você vai trabalhar o suporte e resistência para retração? Quando você tem um mercado lateral. E quando é que você vai trabalhar o pullback? Quando você tem um mercado em alta ou em queda, fazendo topos e fundos ascendentes ou descendentes. E aí você utiliza as suas marcações de suporte e resistência como uma confluência. Você vai traçar um LTA ou um LTB e vai fazer uma confluência desse ponto, como eu mostrei aqui, ó. Confluência é simplesmente utilizar duas marcações em si, tá? Para poder fazer uma entrada e deixar a sua entrada mais segura. Isso quer dizer que vai respeitar? Nem sempre, só que isso daqui te passa uma segurança maior quando você está operando. Com isso a gente já chegou na parte que a gente já matou suporte e resistência, então isso daí já está tranquilo, pelo menos eu espero que esteja. Tá, então a gente vem agora para a parte de como fazer as marcações. Primeiro, o que é que você tem que fazer? Quando você entrar no gráfico, abrir um gráfico para operar, você tem que identificar se ele está deixando muito pavio em M5 mesmo, porque a gente precisa de pavio para operar esses tipos de operações que eu vou passar aqui para vocês. Então é o seguinte, entrou no gráfico, viu que ele não está deixando muito pavio, aquele gráfico em si não está muito bom para operar, então isso dali você já pode fechar aquele par e procurar outro. Quando você encontrar um gráfico que esteja com bastante pavio, esteja com movimentação legal, eu vou falar em outro vídeo sobre movimentação de vela para você ficar bem tranquilo quanto a isso, tá? Saber quando operar e quando não deve operar, até pelo movimento da vela. Então é o seguinte, você vai ver qual gráfico tem bastante pavio. E o que é que você vai fazer? Passa o gráfico para H1, que é o time de 1 hora, cada vela tendo 1 hora. E nesse gráfico você vai fazer as marcações no pavio, nas 3 últimas velas, antes do preço do que está acontecendo. Então o que é que você vai fazer? Suponhamos que aqui, nesse caso, você passou o gráfico para H1 e viu que essas são as 3 últimas velas e o preço ele vai estar acontecendo bem aqui, ó. Digamos que essa vela aqui acabou de nascer e ela vai estar acontecendo. Você vai fazer as marcações nessas velas aqui, tá? Então é o seguinte, como que você vai fazer essas marcações? Então o que é que você vai fazer? Vai passar o gráfico para H1 e vai pegar as 3 últimas velas, você vai marcar o pavio dessas 3 últimas velas, tá?
Então seria, no caso, esse pavio aqui, você vai passar uma linha horizontal nele. Esse pavio aqui, você vai passar uma linha horizontal nele. E todos os outros da mesma forma, tá? Tá, feitas essas marcações, o que é que você vai fazer? Você vai voltar o gráfico para M5 e aí você vai observar como o preço chega nessas regiões que você acabou de marcar. Então é o seguinte, que aqui eu te indico particularmente operar mais retração nas zonas mais distantes onde o preço está. No caso seria essa daqui, tá? Então no caso essa daqui eu não poderia operar? Poderia, só que essa zona aqui ela é mais indicada ainda para pullback. Como assim? Lembra como eu falei nesse instante que o pullback ele acontece quando eu venho trabalhando uma tendência de alta ou uma tendência de baixa e ele rompe o meu suporte ou minha resistência? Pronto. Quando o preço está aqui e ele vem trabalhando, aqui ainda é minha resistência. Então suponha que quando o gráfico estiver em M5 ele venha fazendo esse movimento. Aqui você não vai entrar, porque aqui você identificou uma zona de alta. Tá? Uma tendência de alta no caso. E quando essa tendência de alta é identificada, ela não é recomendável você entrar em uma retração, porque aquilo que está acontecendo tende a continuar. Então o que é que você vai fazer? Você vai esperar o rompimento, se estiver dentro dos seus filtros, você vai esperar o rompimento e vai trabalhar o pullback nessa região. Por que é interessante trabalhar pullback em zona intermediária? Por quê? Quando o preço ele rompe uma região e ele vem fazer o pullback, ele tende a bater nessa região e já ir buscar a próxima, tá? Que no caso seriam essas daqui. Então assim, quando o preço ele bate aqui e ele começa a subir, ele tende a vir buscar essa região e aqui sim ele vai fazer a parte da retração. Então o que é que eu indico? Quando for nessas zonas aqui, ó, mais distantes, trabalhar a parte de retração. Por quê? Porque o preço ele tende a bater ali e cair. Porque em H1 eu identifiquei que ele bateu aqui e começou a cair. Bateu aqui e começou a cair. Anderson, e o seguinte, quando eu tenho duas regiões muito próximas, que é o que está acontecendo aqui, o que é que eu devo fazer? Eu particularmente gosto quando o preço ele vem bater na minha região mais distante, que isso me traz uma segurança maior, tá? Então retração eu gosto de pegar na zona mais distante e pullback em zonas intermediárias. Só que, quando é que eu descarto essa zona intermediária? Quando o preço ele vem trabalhando e ao invés de fazer o pullback dessa forma que ele fez aqui, ó, tá? Romper direto, no caso, e vir fazer aqui, ele fica fazendo velas aqui em cima, ó. Isso é saturar uma região. Quando o preço ele fica indo e voltando em cima de uma região, rompendo todas as vezes, sem fazer pullback, sem respeitar essas coisas, eu descarto aquela região. Então essa região aqui para mim já não iria mais contar para me fazer nenhuma operação. Então isso é uma zona saturada. Então aqui a gente já tem como fazer as marcações. Zonas mais distantes você vai operar retração, é mais aconselhável porque o preço mais uma vez ele tende a bater lá e retrair, tá? Zonas mais próximas, pullback. Por quê? Porque quando o preço rompe, ele tende a bater voltando, fazendo o pullback e subir para pegar a sua próxima região, que no caso você vai operar na retração, dependendo do caso, se estiver dentro dos filtros e gatilhos mais uma vez. Eu vou fazer um vídeo mais para frente de filtros e gatilhos que você pode utilizar, tanto em pullback quanto em retração ou reversão, tá? Então isso eu vou colocar em outro vídeo. E zonas saturadas é justamente isso, quando o preço ele fica indo e voltando em cima de uma região. Então aquela região ali para mim está descartada porque eu não me sinto seguro em operar em uma região daquela. Tá? Então eu vou mostrar isso tudo para vocês aqui na prática, no gráfico, tá? Vai ser bem mais rápido porque eu já estou passando toda a teoria aqui para vocês. Então eu vou encontrar uma região que esteja fazendo esses três casos, tanto para pullback quanto para mostrar uma região saturada na prática para vocês identificarem. Tá pessoal, então antes da gente ir para o gráfico na prática, vai estar passando aqui na tela para vocês o meu Instagram, onde eu posto dicas diárias, macetes e várias outras coisas, tá? Então segue aí para mais dicas, tem dica para retração, macete para pullback, entre várias outras coisas. Tem alguns vídeos eu operando, tá? E no link da bio você tem acesso a algumas planilhas que eu vou fazer um vídeo mais pra frente sobre elas, tá? Então é o seguinte pessoal, vindo aqui pro gráfico, o que é que você tem que fazer? Identifique um gráfico que você queira operar, tá? E o que é que você vai fazer? Vai vir aqui do lado esquerdo e vai passar
gráfico para H1. Cada vela tem 1 hora de duração. E aí você vai marcar o pavio de cada vela, as 3 últimas velas, como eu tinha explicado anteriormente. E aí você vem marcando, ó. Marca de 1. Então é o seguinte, depois que você fizer isso, volta o gráfico para M5, tá? E o que é que você vai fazer? Você vai observar a região mais distante, e essa região mais distante vai ser melhor para você operar a retração, vai te passar mais segurança, tá? As zonas intermediárias seriam para pullback. E o que é que você vai fazer? Quando você dá uma olhada nessa marcação aí, nessa segunda marcação subindo, você percebe que ela rompeu várias vezes, tá? Então o que é que você tem que fazer? Descarta essa marcação, porque ela já rompeu várias vezes e não respeitou. Então essa marcação aqui é uma marcação saturada, como eu já havia falado a vocês. Então essa marcação aqui deve ser descartada. As outras você pode operar se chegar dentro dos seus filtros e gatilhos, tá? Então é basicamente isso para você fazer as marcações. Esse foi um vídeo mais explicativo, tá? Que aqui eu estou mostrando basicamente como é que você vai fazer as suas marcações, olhando em H1 e marcando em M5. Tem como você fazer as marcações já direto em M5, se vocês gostarem é só pedir aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo mais pra frente sobre isso, tá? Vou trazer um vídeo para vocês também falando de filtros e gatilhos, tanto para retração, pullback e outros operacionais. Esse vídeo aqui foi mais explicativo, porque ele mostra para vocês como fazer as marcações para operar em M5. Você vai passar o gráfico para H1 e mais uma vez lembrando, as zonas mais distantes são melhores para retração e as zonas intermediárias são melhores para pullback. Gravem isso na mente de vocês, tá? Porque isso vai trazer uma segurança maior para vocês na hora que estiverem fazendo as operações. E esse vídeo, essas marcações são muito importantes para você saber onde é que deve ou não deve operar, tá? Então guardem isso na mente de vocês. No Instagram tem várias e várias outras dicas e filtros negativos que eu vou trazer mais vídeos aqui para vocês para operar em retração, pullback e outros operacionais. Então é o seguinte, aqui na descrição eu vou deixar o link para vocês tanto do Instagram quanto do Telegram, que eu mando os pares diariamente quando eu estou operando, faço lives com o pessoal de lá, tá? Então é um conteúdo que eu passo somente para o pessoal que está lá e eu passo análise e várias outras coisas. Então vou deixar o link aqui para vocês. Então pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, tá? Então curte aqui se você gostou desse conteúdo. Se quer ver mais algum conteúdo aqui, alguma coisa mais diferenciada, deixa aqui nos comentários a sua ideia. E a gente se vê lá no Instagram, onde a gente vai ter um contato mais direto e você pode me mandar sua mensagem. Então muito obrigado, é isso.